Senadores começam a discutir projeto que pode reduzir em até 15% o preço do transporte coletivo. E no plenário falam sobre o cancelamento dos reajustes nas passagens no Rio e em São Paulo. Representantes do Ministério Público pedem ao presidente do Senado a rejeição da PEC 37. Ela tira o poder de investigação do MP e é uma das causas das manifestações. Comissão aprova novas regras para concursos públicos federais. Profissionais da saúde querem que presidente Dilma vete o projeto do ato médico aprovado ontem pelo Senado. E conheça o movimento Diga Não à privatização do nome da Amazônia. Agora no Jornal do Senado. Boa noite. Repercutiu no plenário do Senado a anulação dos aumentos das tarifas de transporte no Rio e em São Paulo. Senadores disseram que foi uma vitória dos que fizeram as manifestações nesta semana. Queria aproveitar também para cumprimentar a atitude republicana de senso de responsabilidade política e administrativa de dois gestores, o governador de um partido e o prefeito de outro partido, no caso de São Paulo, demonstrando que o movimento já teve a sua primeira resposta positiva. Mostrou a força desta mobilização. Isso, obviamente, necessita o entrosamento da prefeitura com o governo municipal, sobretudo porque há a integração ônibus-metrô e a tarifa muitas vezes pode ser para as duas viagens. Com o anúncio dessa medida, desta vez o movimento Passe Livre poderá dizer, olha, felizmente a nossa mobilização valeu, externarmos nossos anseios. O prefeito, à época prefeito de Porto Alegre, hoje governador do estado, Tasso Genro, foi coordenador de um grupo de trabalho na Frente Nacional de Prefeito, quando nós fomos prefeitos, que tem um estudo detalhado, propondo ao governo federal como reduzir a tarifa do transporte coletivo no Brasil. Hoje, ela demonstra que era e continua sendo uma pauta indispensável para o povo brasileiro, nas grandes cidades especificamente. Isso é bom, é isso mesmo. Mostra que havia, como a gente fala, espaço para essa redução do valor final da passagem. E digo mais, esse movimento, eu diria que não é contra esse ou aquele, é a favor das causas. E a Comissão de Assuntos Econômicos discutiu em audiência pública o projeto de lei que pode diminuir o preço da passagem do transporte coletivo. O texto vai entrar na pauta da próxima reunião da comissão na terça-feira da semana que vem. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos defendeu a aprovação imediata do projeto. Na opinião dele, o transporte público deve receber incentivos fiscais porque é um serviço básico para a população. Entendemos que a passagem do transporte coletivo, ela deva fazer parte inerente, de uma forma indiscutível, da cesta básica do trabalhador. Pelo projeto, o governo federal isentaria do PIS, PASEP e da COFINS o óleo diesel, a energia elétrica e os bens de capital do setor de transportes, como veículos e pneus. Para receber o benefício, os estados deveriam zerar o ICMS e as prefeituras o ISS. Os municípios também seriam obrigados a realizar licitações para o transporte público e criar o bilhete único ou um sistema integrado. A Frente Nacional dos Prefeitos também quer que os usuários de automóveis ajudem a financiar o transporte público. A proposta é aumentar a alíquota da CID, o tributo cobrado sobre os combustíveis. Os recursos extras seriam destinados aos fundos municipais de transporte e poderiam tornar as passagens ainda mais baratas. Quem quiser utilizar, segundo a nossa visão, continuar utilizando o veículo particular, tem que pagar para que quem queira utilizar o transporte coletivo tenha uma passagem mais barata. O relator do projeto de incentivo ao transporte público, senador Lindbergh Farias, não vai incluir no texto a proposta dos prefeitos. Ele acha que as medidas já negociadas com o governo federal garantem uma redução de até 15% nas passagens. Eu acho que o parlamento tem que olhar o que está acontecendo, tem que escutar a voz das ruas. O governo federal está negociando com a gente. Estou conversando com o ministro Mantega. Estamos nos detalhes finais e eu acho que se o governo federal
tomar essa atitude, eu tenho certeza que os governadores e prefeitos, até pela pressão das manifestações, vão ter que aderir. Esse projeto a gente não tirou da gaveta, pessoal. É o seguinte, está em discussão há mais de 3 anos, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, por 3 comissões do Senado Federal. Aí se vocês perguntam, por que está sendo colocado em votação agora? Porque antes estava sendo muito difícil ser colocado em votação, porque ninguém queria abrir mão de recursos, de receitas. Esse projeto só vai para a pauta por causa das manifestações. O projeto já foi aprovado pela Câmara, mas como o relatório do senador Lindbergh propõe alterações, o texto deverá passar por nova análise dos deputados. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu representantes do Ministério Público e dos auditores do Tribunal de Contas da União. Eles pediram a rejeição da PEC 37, que limita os poderes de investigação do Ministério Público e é um dos motivos das manifestações no país. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público trouxe ao presidente do Congresso uma sugestão de projeto de lei que regulamente as atribuições do MP em investigações criminais. Nós defendemos que o Ministério Público precisa de regras e apresentamos essas regras ao Parlamento Brasileiro. Não temos medo de regulamentação e viemos aqui pedir a orientação do presidente da Casa para que esse projeto de lei tenha uma tramitação aqui a bem da investigação criminal do Brasil e para que tenhamos uma segurança pública eficaz. Já a Associação dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas chamou a atenção do presidente Renan Calheiros para os impactos fiscais da proposta de emenda à Constituição. De acordo com eles, se a PEC for aprovada, os estados vão ter que arcar com o custo de aumentar a estrutura das polícias para realizar o trabalho que hoje é feito pelo Ministério Público. Para os estados, não dá para seguir com esse debate sem nós envolvermos o chefe dos estados, porque eles vão assumir esse ônus fiscal e isso precisa ser amplamente discutido. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, vai pedir ao presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que suspenda temporariamente a votação da PEC 37, marcada para a próxima quarta-feira. De acordo com a agência Câmara, um dos motivos é a falta de acordo entre as polícias e o Ministério Público sobre a proposta. 2 reuniões de negociação foram marcadas para a semana que vem. Enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde querem que o projeto do ato médico seja vetado pela presidente Dilma. A proposta, que tramitou no Congresso por mais de 10 anos, foi aprovada ontem à noite pelos senadores. No plenário, médicos e estudantes de medicina de diversos estados ocuparam as galerias. O projeto já foi extensamente discutido pelas comissões, as diversas comissões que já se passaram, já foi inclusive alterado. A medicina era a única profissão da área da saúde que ainda não havia sido regulamentada por lei. O tempo de tramitação, mais de 10 anos, denota a complexidade do tema e sua importância para a população brasileira. O senador Aloysio Nunes foi contra. Eu sou contra a ideia de se fixar numa lei uma divisão de trabalho que, pela sua própria natureza, é dinâmica e cada vez mais dinâmica entre os profissionais que interferem nos cuidados médicos e na atenção à saúde. Mas o projeto foi aprovado e comemorado pela maioria dos senadores. Justiça se faz, a medicina e pelos médicos. O presidente do Conselho Federal de Medicina explica que todo paciente terá que ser atendido por um médico. Para ele, o projeto pode ter impactos no programa de saúde da família do governo federal. Onde existem muitas equipes sem médico e muita gente sendo atendida não por médico. Então, é essa distorção, essa desigualdade que será corrigida porque nós vamos exigir a presença de médico em todas as equipes. Outros conhecimentos como nutrição, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermeiros, tem um papel muito importante também no cuidado ao paciente. Então, como o texto foi bastante mexido, teve várias negociações com as profissões, é importante analisarmos, o governo vai analisar o texto final aprovado ontem pelo Senado para emitir uma opinião sobre isso. Mesmo depois de quase 12 anos de discussão do projeto no Congresso, a polêmica ainda não terminou. O
Profissionais de 8 áreas da saúde, como fisioterapia, enfermagem, fonoaudiologia e psicologia, são contra a proposta. O ponto de maior discórdia é o artigo 4º. Ele diz que o diagnóstico e o tratamento de doenças são atividades exclusivas dos médicos. Que se colocasse diagnóstico e prescrição terapêutica médica. Isto porque as demais profissões da saúde, dentro do seu campo de conhecimento e de atuação, também fazem o seu diagnóstico e a sua prescrição. O Sistema Único de Saúde e na legislação da enfermagem já preveu a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro. Nas doenças crônicas, no acompanhamento da hanseníase, tuberculose, diabetes. Não há nenhuma invasão na área de nenhuma outra profissão. O que vai acontecer daqui para frente é que não vai haver invasão das outras profissões na área médica. Para as outras áreas, o texto submete os profissionais da saúde aos médicos. Na medida em que eu coloco e vinculo a prática das outras categorias a um profissional médico, né, eu estou verticalizando o processo. E criando uma atitude meio que perniciosa ao sistema. Tivemos muita dificuldade para encontrar um texto que pudesse ser consensual, mas conseguimos fazer um projeto que, pelo menos, atende a maioria das pessoas envolvidas. Os profissionais de saúde agora querem ser ouvidos pela presidente Dilma Rousseff e começaram uma campanha para que ela vete parte do texto. É óbvio que nós temos o dever, né, de alguma forma, de garantir isso, não só o exercício, como garantir a assistência plena e multidisciplinar à sociedade. E nós vamos em busca disso. Imagine que um grupo privado vire dono do nome em inglês da maior floresta tropical do mundo. É isso que pretende a Amazon, empresa norte-americana de internet. Hoje foi lançado no Senado o movimento Diga Não à privatização do nome da Amazônia. Não é a primeira vez que uma empresa privada tenta virar proprietária de um domínio na internet com indicação geográfica. Outros grupos privados também estão tentando registrar sufixos como .Patagônia, o que prejudica a Argentina e o Chile, e .Shenzhen, relativo a uma das maiores cidades da China. No caso do domínio .Amazon, o prejuízo seria para os 8 países amazônicos. Na prática, esse registro de domínio na internet significa que se alguém realmente da região amazônica quiser lançar um site como, por exemplo, cupuaçu.amazon, não vai conseguir, a não ser que a empresa dos Estados Unidos autorize ou então alugue esse direito. O nome Amazônia é uma identidade, é uma cultura. Tem a ver com não somente uma referência geográfica, mas também o modo de viver. Na nossa visão dos países amazônicos, só deve ser usado esse nome em benefício da região como um todo, levando em consideração interesses das comunidades, a questão ligada ao patrimônio cultural, ao patrimônio geográfico, e isso não estaria contemplado nesse pedido da Amazon. A campanha foi lançada pela senadora Vanessa Graziotin. Ela alega que os interesses amazônicos não podem ficar subordinados a questões comerciais de uma empresa específica e garantiu que os governos da região vão reclamar nos órgãos internacionais apropriados. A ICANN, que é uma empresa sem fins lucrativos, tipo uma ONG americana, ela tem 3 órgãos de assessoramento e entre eles o GAC, que é o que representa governos de todos os países do mundo. E essa nossa petição é para ser encaminhada ao GAC, porque se o GAC abraçar a nossa proposta, nós temos toda a chance do mundo de não permitir com que isso aconteça. Outros senadores da região amazônica também participaram do evento, inclusive o líder do governo no Senado. O uso da Amazônia, do nome Amazônia, como uma propriedade, como um domínio da internet, de forma a explorar economicamente, comercialmente, só pode ser por oportunismo. Principalmente quando uma empresa que não pertence à nossa região, que não vive na Amazônia, que não contribui na Amazônia, faz isso por marketing e por absoluto oportunismo empresarial. Isso já aconteceu com vários outros nomes da Amazônia, como Cupuaçu, que foi patenteado, mas caiu, como a ayahuasca, e agora a gente tenta impedir que esse nome se torne um domínio exclusivo privado.
Amanhã, a Comissão de Relações Exteriores do Senado faz uma audiência pública para aprofundar a discussão sobre o uso do sufixo .amazon. Veja a seguir as novas regras para a realização de concursos públicos federais e entenda as mudanças no Fundo de Participação dos Estados aprovadas ontem pelo plenário.